Eu gosto de pensar o esporte, não só pensar em mim. Para mim, eu trabalho em cima de regularidade. Eu acho que você tem que... O que eu julgo um cavaleiro, um conjunto de alto nível? A regularidade. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do ClaqueCast. Hoje nosso convidado é José Luiz Guimarães de Carvalho, um dos cavaleiros sênior top que tá há anos em alta no circuito nacional, especialmente nos últimos anos, né Zé? E que mês passado assumiu também o cargo de representante dos atletas da Confederação Brasileira de Hipismo. Zé, obrigada por topar falar com a gente aqui. Valeu, obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês. Gente que ama o esporte como nós, nós profissionais que vivemos disso, a gente sente quem são as pessoas que realmente amam o nosso esporte e com certeza vocês são um deles e é uma honra ser convidado e sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada, Zé. A gente realmente vive e respira isso. Vive e respira isso bastante. E Zé, acho que assim, vou até deixar isso claro que é um grande bate-papo aqui, a gente não tem pressão, certo. Não precisa fazer zero, sabe? Se der uma Georgette, tá tudo bem, entra de novo. Fica até melhor quando dá uma Georgette. É quase um dia de treino, fica mais limpo o grande prêmio. Então, pra você ficar bem à vontade, é um bate-papo, a gente quer aí saber um pouco, não só da sua vida, mas um pouco das coisas que você pensa, e tentar trazer isso para o grande público. E acho que a gente começa isso. Primeiro eu quero perguntar por que essa ideia de ser representante dos cavaleiros e o que é que você espera com isso, o que faz essa função efetivamente, se ela é só um nome ali que jogado ao vento. A gente viu inclusive que é baixíssima a votação, né? Pouca gente vota. Queria que você falasse um pouquinho desse momento e desse desejo, ideia. Na verdade, João, eu nunca pensei nisso, nunca foi um objetivo assim para mim, mas eu acho que é um pouco a minha característica de ser uma pessoa que gosta realmente do esporte como um todo. Eu sempre tento ajudar no que eu posso outros cavaleiros, ajudar as organizações dos concursos. Eu já fui diretor da Hípica Paulista algumas vezes, estou sempre participando lá em algumas decisões de organização. Fui o diretor do concurso agora no último Open, serei de novo na Copa São Paulo. Eu gosto de pensar o esporte, não só pensar em mim. Pensar no que é bom para mim, a gente tem que dar a contribuição, porque eu vivo disso, eu preciso disso, então quanto melhor o esporte tiver, melhor os concursos tiverem, só é melhor para a nossa classe, né? E sua família vem muito disso, né, Zé? Exatamente, a gente tem um envolvimento grande, que são muitas pessoas da família, então acaba que tem um peso para os eventos, para as pessoas. Então, enfim, mas voltando à questão de ser o representante dos atletas, de fato eu não pensava, não era um objetivo, mas eu recebi um convite da própria confederação, através do Constantino, que é um cara que eu admiro muito. Trabalhamos juntos muito tempo e até hoje. O Daniel Cury, que é o vice-presidente, o diretor de salto, é um grande amigo meu, pessoal, da vida inteira. E acho que eles gostariam também de ter por perto um cavaleiro que eles pudessem confiar, que jogasse no time deles para que as coisas pudessem fluir de uma boa maneira e não uma situação de às vezes, ter nessa função um cavaleiro com pensamentos diferentes ou que queira ser contra as decisões da CBH, aí sempre torna uma situação, um clima mais difícil. E quando eles me convidaram, eu prontamente topei e enfim, é isso. E voltando também ao que você disse da questão da votação, até brinquei hoje aqui no concurso, que eu falei umas 250, 300 pessoas vieram, nossa, legal, votei em você e tal, mas aí você vai olhar lá, tiveram 51 votos, né? É uma adesão pequena, a gente, não tinha realmente uma grande disputa, mas é importante também as pessoas saberem, para as próximas vezes, que entre todas as modalidades, só o representante com maior número de votos, dentre todas as modalidades, é que tem uma cadeira nas assembleias da CBH. Então, enfim, foi por um número pequeno de votos. Se não me engano, a representante do Enduro ficou bem próxima. Então, assim,
nós, né, que somos do salto, para a gente é interessante, é importante que essa vaga seja do representante do salto, que é a modalidade com mais praticantes, enfim, e sem dúvida, né? Então, eu acho que é a principal modalidade. Tem um representante, é isso? Independente da categoria, um representante de atleta. Na verdade, você tem, por exemplo, no salto você tem 2. Sim. O Zé foi eleito e a Camilinha foi eleita. Sim, a Camila Messias. Dependendo da modalidade, do número de praticantes, número de inscritos lá na CBH, você tem um ou 2. Mas no caso do salto, são 2, mas aí é um cavaleiro e uma amazona, né? Um homem e uma mulher. Gênero. Então, no meu caso, não tinha disputa, porque não tinha outro cavaleiro disputando, então eu já seria de qualquer forma. Uhum. Mas era importante que fosse o maior número de votos entre todos. Exatamente. Então, enfim, aí agora vamos iniciar um pouco esse trabalho aí, logicamente defendendo as necessidades e os objetivos aí dos cavaleiros, do que é melhor também para o esporte de maneira geral. E eu acho que, enfim, tem alguns temas aí que estão bem em alta aí, vamos dizer assim, e vamos aos poucos. Eu conversei com a Camila Messias também hoje para a gente ver até onde a gente consegue influenciar e ajudar para que a gente tenha um esporte cada vez melhor para todo mundo. Não, Zé Luiz, você não vai fazer isso, não. Tem uns temas tão em alta assim, você não vai falar o que é, não? Conta eu ia falar que a gente já tem uma lista do que a gente quer perguntar, mas queria te ouvir se você tem na sua cabeça já coisas que você acha que são cruciais, que você como cavaleiro pode trazer de mudança. Tá, o que eu acho que a gente tem que se basear um pouco no que acontece na FEI, que é o nosso órgão maior, e tiveram aí grandes debates entre o grupo de cavaleiros internacional e a FEI em algumas questões que eu acho que a gente tem que colocar em pauta aqui para o nosso esporte aqui no Brasil, para a CBH. Uma delas, obviamente, é a questão de algumas regras, essas regras que variam entre maus tratos e acidente, enfim, né, questões de espora, embocadura, boleteira, enfim, essas coisas que que sempre são temas discutíveis, e a gente tem visto que, por conta de algumas pressões que a FEI recebe de órgãos de proteção dos animais e tal, que a gente está cansado de saber, eles acabam também tomando algumas decisões para justificar isso, mas que acabam prejudicando o esporte e até pior para os nossos cavalos, como, por exemplo, a questão aí que também foi feita já uma mudança aqui no Brasil e já também tiveram algumas mudanças da questão de medicação dos cavalos nos concursos e tal. Isso é um tema que eu já conversei também bastante com vários veterinários e estamos trabalhando para um consenso de que fique bom para todo mundo, vamos dizer assim, né? Que seja justo para o esporte, que seja bom para os cavalos. Não é fácil, porque né, a gente sabe que tem sempre pessoas que acabam indo para um lado de querer levar vantagem, e isso também não pode acontecer. Então, enfim, são esses 2 temas aí principais que eu acho que estão mais em ascensão aí, que é essa questão das medicações no concurso e das questões da regra, de espora, às vezes o cavalo faz algum corte, algum acidente, enfim. Então, são esses temas aí que estão meio ainda para definir o que é o melhor para o esporte e, ao mesmo tempo, sendo justo e bom para os cavalos. Enfim, tudo isso é um tema que a gente sabe que vai dar trabalho aí nesse meio que de imediato, mas vamos tentar trabalhar em cima de fazer o melhor possível, sempre pensando no esporte, né? São tipos de decisões que a gente tem que esquecer o nosso lado cavaleiro e pensar no que é bom e justo para o esporte. E aí, como representante de atletas, qual que é o seu papel exatamente nessas discussões? Gabi, na verdade, assim, o papel literalmente é o que diz o cargo, que é representante dos atletas. Então a gente tem que, né? Eu estou aqui para defender os interesses dos atletas, mas obviamente não interesses particulares, porque isso não tem como. Mas assim, defender o que seja de um interesse
em comum para um melhor esporte para todos. Então, obviamente, estou sempre aberto a quem quiser, tiver alguma dúvida, alguma questão ou fazer algum pedido de alguma coisa, eu estou sempre à disposição para conversar, para a gente colocar, mas obviamente não é um cargo que toma decisões, não é um cargo que resolve, que cria regras, que resolve, mas é um cargo para, no meu modo de ver, é um cargo para ajudar a confederação a tomar boas decisões. Teoricamente é isso. Um porta-voz dos atletas. Né? Mas eu ia falar porque, por exemplo, eu achei ótimo, eu sei que esse cargo existe e de alguma forma a gente acompanha, mas vou dar um exemplo que existe algum cargo, isso aí nessa resposta nem é você que tem que dar necessariamente, mas, por exemplo, quem é que pensa no cavalo ou nos tratadores ou nessa coisa, o concurso acaba 1 da manhã? Isso é uma reclamação do cavaleiro? Depende. O cavaleiro é profissional, ele vai dar aula amanhã de manhã? Aí é uma reclamação do cavaleiro. O cavaleiro é um cavaleiro amador? Ele não tem nenhuma outra preocupação? Não é que não seja... Ninguém gosta de ficar até 1 da manhã, não é essa a questão, mas para os cavalos é muito ruim. Sem dúvida. Essa função de representante dos cavalos ou representante dos tratadores, ele existe? A CBH tem regras para isso. Você tem multas, você tem sanções aí que são... que está no regulamento para acontecimentos como esse. A função que eu posso ter nesse caso é simplesmente exigir que sejam cumpridas e que a CBH pegue firme nisso. Um exemplo, além da questão de horário, o que está em vigor hoje é que nenhum cavalo pode ser medicado ou tomar um soro ou uma vitamina C, qualquer coisa que o valha, antes de saltar, no dia. Então, assim, um cavalo salta às 8 horas da manhã, a partir das 9 ele está liberado, desde que feito o formulário, o pedido e tal, ele pode ser medicado e ser preparado para o próximo dia de prova. É um bem-estar para o cavalo isso, tomar uma vitamina C, tomar um soro, dias muito quentes, enfim, tudo que a gente sabe que os cavalos precisam. Só que o cavalo que salta às 8 da noite, ele tem que ficar o dia inteiro sem nada, e aí, depois que ele saltar, 9, 10 horas da noite, que aí vai ser possível fazer alguma coisa, aí fica o veterinário na cocheira, tratador na cocheira, até sei lá que hora, 1 hora, 2 horas da manhã, para terminar de fazer. Isso é bom para o cavalo? Já não? Nem poderia de novo, né? Porque se você falar de 1 hora da manhã, já é dia seguinte. Exatamente. Mas precisa pensar na... Exatamente. Na figura como um todo. Exatamente. Está dizendo que só pode fazer depois da prova. Por quê? Porque também é uma situação, foi uma pressão da Associação Protetora dos Animais, isso em relação à FEI, tá? Diz que os cavalos são dopados para saltar. E aí chegou-se a essa conclusão. Mas, então, pode depois, mas às vezes se o cavalo precisa, o cavalo está um pouco desidratado, você não pode dar um soro no cavalo antes da prova, ou sei lá quantas horas antes da prova, para ajudar, aí o cavalo vai saltar desidratado. É melhor então, assim, ou é pior, né? Exatamente. Então são temas aí que a gente tem que tentar ajustar as regras para que fique, como eu falei no começo, justo para o esporte e bom para os cavalos. Eu acompanhei recentemente uma discussão num nacional, que é isso, uma potra se tocou com uma boleteira se pegou com a boleteira de proteção. Não era boleteira de pressão, não era boleteira de tira. E aí? Não pode saltar com boleteira de... Se você quer saltar, tem que saltar sem boleteira de proteção, porque a de proteção pode pegar. Tá, mas ela se toca. Aí a pessoa saltou uma outra égua sem boleteira e a égua se tocou. Porque ela se toca, porque ela galopa. Sim. Um pouco... Né? Jasmine se salta sem nada no pé, ela se toca. Porque ela bate um pé no outro, porque ela é estrambelhada. Sim, normal. E aí, o que pode? A boleteira de proteção deveria proteger o cavalo. Claro, e aí você entra numa lógica do... Tá, mas... Exatamente. Aí é onde entra também... que também eu entendo que é super difícil para os comissários, stewards e tal, que entra um pouco da parte subjetiva. E que aí você tambem... que também é complicadíssimo, né? Como é que você deixa o subjetivo para uma decisão de resultado? Exatamente. Então, assim, então são sempre temas que vão estar ali, e a ideia justamente que nem eu falei no início, é ajudar
a ter um esporte melhor, ajudar nessas, né? Não sou eu que vou tomar, não sou eu tomador de decisão, não sou eu que vou fazer a regra, mas a gente tem que tentar ajudar o máximo possível para que as regras que sejam cumpridas e sejam justas, né, para os dois lados, né, para o esporte, voltando a dizer, para o esporte e para o bem-estar do cavalo. Eu queria aproveitar esse assunto concurso, porque eu acho que tem 1 milhão de temas aí dentro para a gente pensar. Saindo um pouco da cadeira de representante como cavaleiro, né? Certo. Porque não que uma coisa invalide a outra, mas você vem aí de família no esporte há anos, você vive e respira isso há anos e tá sempre em concurso como cavaleiro, como professor. A gente viu um boom dos concursos, né, nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que pós-pandemia aí o crescimento do esporte foi exponencial. E você vê algum caminho para a gente conseguir ter concursos do tamanho que a gente tem hoje, sem ser exaustivo para o profissional, sem ser exaustivo para quem está trabalhando? Qual que é a sua visão do que a gente está vivendo atualmente? Gabi, eu acho que a gente já está num nível de qualidade de cavalos, cavaleiros e quantidade que começa a justificar você ter mais concursos ao mesmo tempo, sem essa, não posso dizer medo, receio, vamos dizer assim, dos organizadores em fazer concursos junto ou próximos a concursos grandes. Isso a gente sabe que realmente existe. Então, às vezes, uma pessoa vai organizar um concurso no Rio de Janeiro e ela fala, se eu ficar uma semana antes ou uma depois de um concurso grande de São Paulo, será que as pessoas vêm? Ou se fizer junto? Então, eu acho que está na hora de quebrar um pouco esse paradigma e começar a ter, obviamente, uma competição saudável, mas competição entre concursos, porque os concursos ficam lotados porque não tem competitividade. Assim, a pessoa naquela semana, praticamente, ela não pode muito escolher, a não ser que seja concurso sem ser nacional. Aí existe os rankings internos, Copa Santo Amaro, ranking em Campinas. A gente sabe aqui na região de São Paulo tem muitas provas também com uma quantidade enorme internas, entre aspas. Tem que começar a ter esse conflito de datas, porque eu acho que vai ficar melhor para todo mundo. Porque as pessoas vão escolher, vai ter uma divisão saudável, né? Vai ficar bom para todo mundo e eu acho que nenhum concurso vai se prejudicar de ter uma falta de cavaleiros por conta disso. Né? Obviamente, alguns concursos vão ser mesmo acabar acontecendo sozinho, porque são concursos tradicionais, maiores, as pessoas, se não estão saltando, estão lá assistindo. Enfim, mas são poucos e não todos, né? Mas eu vou levantar um questionamento. Eu acho que é muito possível você imaginar no mesmo final de semana uma prova no Rio e nesse mesmo final de semana uma prova em Curitiba. Eu consigo imaginar esse cenário e acho que é um cenário que as duas provas vão ter cavaleiro, vão ter gente. Claro. Claro que vai depender um pouco para onde quem quiser ir. O problema, na minha opinião, e até tem uma pergunta que fala um pouco sobre isso aqui, é São Paulo. Porque hoje São Paulo é quem decide se o concurso dá certo ou não dá certo. Porque o nosso maior núcleo... Então você faz um concurso em São Paulo com uma premiação pior que a do Rio. No mesmo final de semana, a pessoa não vai tirar... O profissional dificilmente vai tirar o cavalo daqui para tentar ir pegar a premiação no Rio. Claro. E aí pro amador é muito mais fácil saltar perto de casa. O Rio ainda tem um charme, mas que é um eu concurso... acho que daí entra um pouco no que o Zé tá falando. Se São Paulo continuar pagando prêmio ruim, você acha que o Zé vai ficar saltando aqui ou ele vai levar os alunos dele pra Mas é que o prêmio ruim depende, né? Porque se você ganhar... Ok, mas dá um parênteses tudo no aqui. Rio, olha lá. Vocês estão falando de uma minoria, que são provas altas com premiação. É que quem leva o aluno, no fundo, são vocês. Né? A verdade mas é que... Eu sei, mas assim, a gente está falando... a grande massa que compete não disputa prêmio na prova. Se você pegar aqui quantos cavalos tem num concurso grande, vamos lá, um concurso com 600 cavalos, você vai ter 100 e poucos cavalos que estão disputando algum prêmio e os outros todos são cavalos ou de crianças ou de amadores. Então, assim, eu entendo quando você fala que
às vezes o amador acaba acompanhando o profissional que treina e tal, mas de fato, assim, eu acho que o esporte está de um tamanho que super, é que ainda assim eu acho que São Paulo esmaga. Porque é isso, 600 cavalos estão aqui, 450 são de São Paulo, 150 são de fora. Claro, exatamente. Talvez, claro, sei lá, nós estamos aqui agora no CSN de Maio em Santo Amaro. Eu tive aqui também a semana passada na Copa Santo Amaro. Talvez tinha mais cavalos semana passada numa Copa Santo Amaro e o concurso aqui já está enorme, está cheio o CSN de Maio, mas talvez a Copa Santo Amaro tivesse mais cavalos ainda, porque tem mais opção, é um concurso mais barato para você fazer, né? Cavalo, para você trazer cavalos mais jovens, você, enfim. Como diretor, né? Você acabou de falar que você foi diretor do Open e vai ser diretor da Copa São Paulo. E eu acho que a Paulista achou dentro dela um sistema. Tirou a prova do metro, você pode pular só um cavalo. A Paulista montou um sistema que tem uma questão de espaço físico, mas mais do que isso, as provas da Paulista são menores. Sim, mas também é um objetivo no sentido também de atender bem quem está lá. Então, assim, a gente sabe que cocheira sempre é um problema, é difícil. Você começa a colocar cocheira em qualquer canto que cabe no clube, aí chove, dá trabalho e tal. Então, vou dar um exemplo. Que eu fui diretor no Open e você também agora na Copa São Paulo. Nós botamos como objetivo só colocar cocheiras onde os pisos são preparados para receber cocheira. Por exemplo, no Open choveu e nós tivemos pouquíssimos problemas. Então, assim, agora isso também não tem jeito, você reduz receita, que são as inscrições. Você é obrigado a reduzir de alguma maneira. E tem uma complicação que é o concurso onde você restringe, você não pode fazer ele ser válido no calendário da... Na verdade, você pode fazer ele ser válido pelo ranking da CBH, mas quando você limita, você é obrigado a dar 50% das vagas para o ranking da CBH. Então, vamos supor, se você tem uma prova com limite de 40, você tem que abrir a inscrição para 20 pessoas e 20 vagas tem que ser os 20 primeiros do ranking da CBH. Entendi. E aí sim ele é válido para o ranking da CBH. Mas lá nesse caso da Épica Paulista, para nós não cabe, porque nós temos muitos sócios do clube que às vezes precisam mais vagas do que esses 50%. Então, a gente prefere fazer realmente só para convidados, para justamente conseguir fazer um concurso de qualidade. É difícil, a gente recebe reclamações, pessoas que às vezes querem ir e não conseguem, porque você volta naquela questão. Se você abre para todo mundo, fica um concurso bagunçado, massacrante. Se você restringe, algumas pessoas acabam não conseguindo saltar. Então, também uma das decisões, que é colocar só um cavalo por prova, é para você conseguir atender mais pessoas, para você conseguir que mais pessoas vão ao concurso. Tanto que num primeiro momento, às vezes, quem tem cavalo em 2 provas, por exemplo, a gente, de início, libera a inscrição para uma. Aí, depois, tendo vaga, libera para outra série, para outra altura. Porque justamente para a gente tentar atender o maior número de pessoas possível. E o que a gente quer é que sejam concursos agradáveis, que a pessoa consiga descansar, enfim, saltar num horário cômodo, que as provas não acabem tão tarde. Enfim, é uma proposta nossa lá e não é fácil. Também, ao mesmo tempo, é muito difícil você chegar no resultado final ali. Então, a gente também optou para que os concursos não sejam fontes de renda para o clube. Isso também ajuda a tomar esse tipo de decisão. Se você tem uma diretoria, presidência que exige que concurso tem que dar lucro, que não sei o quê, aí você também não consegue fazer dessa maneira. Então, assim, tem que estar todo mundo alinhado para conseguir fazer um concurso de qualidade, e é o que a gente tenta fazer lá. Ou, que nem eu falei, os concursos começam a ser na mesma data e começam a ter volto a dizer, uma competição, uma concorrência saudável, e aí os concursos vão ser obrigados a fazer um concurso melhor para que as pessoas saltem lá.
tem que ter a balança tem que funcionar aí para você equilibrar entre atender todo mundo, as pessoas conseguirem saltar, praticar, se divertir e ao mesmo tempo tem que ser bom, né? O Daniel falou um pouco disso, né, no começo aqui do ano com a gente, que atualmente, eu acho que ainda não está no caminho que você falou, que eu acho que seria um bom caminho, né? A competitividade é saudável, mas o calendário hoje está muito tá gordo, cheio, né? é tá que é isso, cheio, o que você não aconteceu- Mas consegue fazer quem tudo. escolhe as datas são os organizadores de concurso. Você pede um concurso em tal data. Então, já é meio que um calendário, todo mundo sabe onde cada estão um vai mais ou entrar. menos ali os principais concursos e as pessoas, os outros vão se encaixando, né? Sei lá, vou dar um exemplo, se não me engano, foi junto um concurso em Londrina e em Londrina Campinas. e Campinas. Sim. Eu, o primeiro que eu, bateu eu nos tinha uma dois. viagem, não fui nenhum dos dois. Mas do que eu escutei e ouvi falar, os dois concursos, todo mundo que foi nos dois ficaram satisfeitos, os organizadores ficaram satisfeitos. Então, assim, mostra que é A gente possível. viveu um pouco isso ano passado, né? Teve alguma coisa. O Rio, acho que bateu com o Paulista aqui. Tudo bem, é um estadual, não é Esse um ano acho que bate CSN. também alguma coisa. Paulista e Amazonas com alguma coisa. É, que tem. estadual e nacional Mas são eu acho diferentes. muito engraçado, Zé, porque primeiro são duas coisas, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouco desse boom do esporte, que é isso, na minha lógica, é isso. Cara, tem um concurso por semana. As pessoas deveriam se organizar para, bom, eu salto numa semana, meu cavalo folga 2, salto a próxima. Só que aí a galera hoje em dia tem 10 cavalos, salta 2 nesse, 2 no próximo, 3 no outro, 2 de novo. Mas é a lógica da Europa também. As pessoas têm tropas quando grandes. você tem... pensa que tem um calendário com muito concurso, você imagina que os concursos vão ter que ser diluídos os participantes. Não, a gente lotou todos até agora. Exatamente, mas é por isso que eu falo que quando você colocar junto, eu acho que não vai ser, eu acho que só vai ser bom para o esporte, vai ser bom para todo mundo, vai ser melhor para quem estiver saltando, vai exigir mais da organização dos concursos, de fazer concursos melhores, com premiações melhores, com condições melhores para a molecada, para os amadores, de dar prêmios legais, dar um troféu bonito, né? Hoje em dia, praticamente qualquer coisa que você faça, as pessoas vão estar lá e pronto, entendeu? Então, eu acho que, né, sei lá, se você transferir isso para o alto nível do esporte na Europa, você tem 2, 3 concursos, às vezes 5 estrelas na mesma semana. E aí o cavaleiro tem que decidir onde ele vai. E aí, sim, às vezes é uma facilidade que o organizador proporciona, às vezes é afinidade com a cidade, com o lugar, com o organizador, enfim. E tá beleza, tá todo mundo, né? Acho que os cavaleiros até acham bom, né? A competitividade não fica tão grande. Não, e às vezes não melhor são as para todo mesmas mundo. pessoas Claro, disputando exatamente. sempre, né? Você muda exatamente. um pouco. Eu vou queria... Acho maravilhoso. Vou aproveitar que a gente está falando desse crescimento do esporte. É isso que você fala? Adoro que a gente tá alinhado. A gente ouviu uma frase Tá tempos com o atrás. computador ali escrito tudo, viu? Tá, mas nem era pra essa parte. Não, isso tá na minha cabeça há semanas. A Gabi trouxe isso pra gente, que ela ouviu uma frase esses tempos atrás, que é: eu nunca vi o esporte ser tão praticado, a gente viveu um boom, e tão mal praticado. E aí a gente tá, mano, mas será que esse crescimento só tá crescendo desordenadamente e tá faltando talvez organização, qualidade, instrutores, preparação? Ontem eu estava falando com o Cezinha e ele falou: cara, não tem instrutor que não está preparado. E aí você começa a receber aluno, e aí aluno quer comprar cavalo, e quando você vê, você tá... Um boom de leilões, tá boom de tudo crescendo, 44 né? leilões, acho que vão ser quase 40 leilões esse ano. E aí? Como é que a gente melhora esse esporte e não só cresce? Exatamente. Eu tenho sempre uma curiosidade, e eu que passei praticamente minha vida inteira montando e trabalhando num clube, eu sempre tenho curiosidade, sempre pergunto para os profissionais que são donos de algum manejo, hípica, ou para os donos mesmo, como é que tá? Tá cheio, não tá cheio? Enfim, para entender o mercado, né? Tá sempre atualizado do mercado, de como é que estão as coisas. E, cara, é impressionante. Todo mundo tá lotado. Todas as hípicas, as pequenas, grandes, médias, não interessa o nível do profissional que está lá, se é um cara que salta grande prêmio, se é um cara que às vezes nem salta prova, se é um professor
de escola, enfim. Lugares novos sendo construídos, né? E todo lugar, você pergunta, tá cheio. Essas hípicas dentro dos condomínios estão todas lotadas. Então, realmente, o esporte cresceu, assim, numa proporção e numa velocidade gigantesca. Outro dia eu estava conversando isso em casa, com meu pai até. Eu saltei um brasileiro de mirim em Campinas com 120 mirins. Se não me engano, era 94. Marcou, assim, acho que algumas pessoas já falaram desse campeonato. Eu saltei um brasileiro de mirim, só de mirim. Não eram todas as categorias juntas. Era um brasileiro só de mirim em Recife, com 70, tipo assim. E aí você fala, bom, e aí hoje tem esse mundo, essa quantidade imensa de crianças e pessoas montando e você não tem um número nem... O brasileiro é todo junto. As perto disso. Todas. E a gente discutindo o porquê disso. E a gente chegou na conclusão que naquela época, aonde quer que a pessoa... Tinha muito menos praticante, mas aonde quer que ela praticasse, ela ia praticar da maneira correta. Porque quem montava em São Paulo tinha a Hípica Paulista, Santo Amaro, Clube de Campo. Helvécia. O meu pai tinha o Horse Center naquela época, que era um centro dele lá de treinamento, uma escola e uma hípica. Você tinha alguns lugares, Paineiras, tinha ali onde é o Pedro Cordeiro, Arujá. Então, assim, alguns lugares menores, mas sempre levados e tocados por pessoas que realmente entendiam e eram bons. No Rio de Janeiro, ou você tinha a hípica do Rio, ou você tinha o Marapendi, aí no interior, hípica de Campinas, hípica de Ribeirão Preto. Então, todos os lugares, Curitiba, só a hípica de Curitiba. Então, assim, em qualquer lugar do Brasil que o cara fosse praticar hipismo, ele ia praticar da maneira correta, com bons profissionais. Porque não tinha espaço para um aventureiro ser profissional, querer dar aula, enfim. Então, era um esporte com menos praticantes, porém todo mundo praticava, vamos dizer assim, para o alto nível, né? Então, obviamente, quando o esporte cresce muito, você perde um pouco esse controle, né? Bom, nem tinham, né, as categorias paralelas. É isso que eu ia falar. E o que acontece também, aí, ao mesmo tempo, você tem pessoas e profissionais e hípicas que nem tem interesse que a pessoa, que o aluno, que a pessoa vá para o alto nível do esporte, porque às vezes quem está ali no comando nem tem a capacidade para levar essa pessoa lá. E aí nem é do interesse dele que saia de lá. Então é um ciclo aí que não cresce, né? Fica ali se cria um outro esporte, né? A gente costuma dizer assim, tem dentro do nosso esporte existem vários esportes. Eu vou trazer mais. E também não vejo tá tão errado, porque se a pessoa está lá se divertindo, isso é um investimento menor para praticar dessa maneira também. Às vezes para a pessoa também tá bom, é isso que ela quer. Você falou isso do investimento menor, eu nem sei. Você tem que... Não. Se é menor mesmo, porque os cavalos melhoraram muito também, sim, né? Sem não sei dúvida. o quanto isso permite também. Mas que hoje tenham mais aventureiros. Um outro ponto, Zé, que talvez case, mas bate que assim, eu fiz categoria de base em 2000. Tinha uma coisa que a gente esperava o ano inteiro, primeiro, para saltar o brasileiro. Sim, você tinha muito menos provas. Porque você não tinha nacional que você podia ser, Concordo. se você fosse categoria de base, ou você pulava seletiva, que são 6 provas no ano, 5 provas no ano. É verdade. Ou você pulava o brasileiro, né? Seletiva e o brasileiro. Mesmo quem era mirim, querido sul-americano, você não tinha no indoor categoria de base. Não tinha no CCN de Maio. Nem tinha o CCN de Maio, né? Mas não tinha no aniversário da Santo Amaro, na Copa São Paulo. Você que era categoria de base, você que era criança, você primeiro que tinha o estadual, que era mais interessante, né? Que era isso. Eu saltava em Blumenau, saltava em Joinville. Mas a gente passava... Eu não queria saber, eu queria pular o brasileiro, eu queria pular o nacional. Hoje em dia... Hoje o nacional é mato. Hoje em dia exatamente, essas provas da federação, com exceção de alguns estados, praticamente não tem mais, porque ou você tem os internos, ou ranking internos, ou nacional, né? E esses rankings internos são do tamanho de nacionais também, né? Isso. Então também é um tema aí a analisar e porque eu falo isso, porque o Jovem Cavaleiro não tinha na minha época. Claro. Então você já ia destacar na categoria de cima. Você não ia saltar o infantil se desse, não, você já era mirim, vai pro mirim mesmo, e aí se taca no juvenil, porque também é o que dava para fazer. Claro. Que gerava
aumento de você querer ir, mas também é porque ou você ia, ou você também não tinha opção, ou você né? ficava saltando em casa e beijo. Sim, mas também acabava. Aí, por um outro lado, era um esporte também mais perigoso. Não. Bom, muito pior para os cavalos, porque o cavalo às vezes nem tinha condição e tinha que ir numa prova que ele não tinha condição. Então, assim, você tem que sempre olhar os dois lados, né? Uma coisa que eu tenho dúvida também: a criação melhorou muito e o acesso a cavalos que a gente também começou a importar aumentou muito, né? Agora até menos com a criação no tamanho que tá. Mas será que os cavalos de antigamente também não davam uma lapidada na sua equitação, no sentido de que não dava para ser tão aventureiro assim, com a qualidade de cavalo que você tinha embaixo? Cavalo ruim ou estraga. Cavalo ruim estraga a gente. Não é ruim, mas Não, é que não, a mas eu característica dos cavalos eram diferentes. Você não consegue se jogar numa prova de 1,30 com o cavalo que você tinha naquela época. Mas o que acontece assim, desculpa interromper, mas... Você que é entrevistado, você não, mas assim, o que a gente sente é que houve uma diferença, a criação evoluiu muito e tem uma diferença enorme na característica dos cavalos. Então, os cavalos de hoje em dia têm mais qualidade, são mais limpos, são mais ágeis, mas são mais frágeis também. Frágeis que eu digo, não estou falando de manqueira, de saúde, não. Estou falando de frágeis de coragem. Psicológico. Né? Então, assim, são cavalos mais sensíveis mesmo, em todos os aspectos. Então, ou você hoje pegar um cavalo com qualidade, que não gosta de fazer falta, e colocar ele em roubada, você vai perder teu cavalo. Então, também ninguém quer isso. Então... antigamente, os cavalos eram mais rústicos nesse sentido. Eram cavalos, ao pé da letra, era um cavalo mais canela dura mesmo, entendeu? Sim. Então, eram cavalos que permitiam também. Mas era outro esporte, né, Zé? Claro, sem dúvida. A gente vive, faz tudo em função dos cavalos. Acontecia muito essas situações de aventura aí, que hoje em dia você vê cada vez menos, porque os cavalos também permitiam. E hoje... eles pensam mais, são mais inteligentes, são mais isso ontem. Sensíveis, né? Tá, mas é que na verdade, até no podcast do Dudu ele fala isso. É que não é que é muito aventureiro, porque você se taca numa prova de 1,30 com um cavalo que você comprou que fazia 1,50 m. Foi essa a minha questão. Na nossa época, você saltava 1,20 m com um cavalo do 1,20 m. Ele era aquela... Sim. Era a prova dele e aí 1,30 m. ter mais sobre, mais qualidade. Era um pouco mas no conjunto. Mas porque não tinha esses cavalos hoje em abundância também, entendeu? Não tinha... Hoje em dia é mais fácil pular 1,50 m hoje do que era antes. No sentido de ir na prova. Não, 1,30 m é bem mais fácil. Estou dizendo de ir na prova, né? O Leopoldo Palacios, que é um cara que eu admiro muito, ele fala, tira os ganchos de segurança, me deixa armar um mundial, que eu quero ver se vai ter 100 e tantos inscritos num campeonato do mundo. Então, assim, hoje em dia, né? Ele continua sendo o esporte que tem seus riscos, mas é seguro. Você tem obstáculos leves, você tem gancho de segurança, você tem armadores super conscientes. Então, é um esporte que, comparado com antigamente, não machuca. Meu pai mesmo fala, tinha muito menos gente montando e cada concurso que tinha, 2, 3 clavículas ia embora. Assim, sempre, era normal. Não sei quem quebrou aqui, não sei o quê, não sei quem... Hoje em dia, a quantidade de pessoas que tem aqui saltando e o número de acidentes e pessoas que se machucam é muito pequeno. Antigamente, o número era maior com uma quantidade muito menor de praticantes. Então, ele ficou um esporte muito menos perigoso, vamos dizer assim. Né? Queria levar esse papo para o Grande Prêmio mesmo, que é a prova que você está saltando e que a gente viu aumentar muito, né, nos últimos anos. Números de inscritos, porém diminuir muito o número de zeros. Tá. Como é que você vê essa equação aí? Isso, na verdade, eu acho que tem muita gente que não se preocupa tanto com a regularidade, que eu acho que é o ponto principal do esporte. Para mim, eu trabalho em cima de regularidade. Eu acho que você tem que... o que eu julgo um cavaleiro, um conjunto de alto nível? A regularidade. O cara pode ganhar hoje e muito mal amanhã, aí depois de amanhã ele vai bem de novo, depois ele vai muito mal. Essa irregularidade não é o que a gente busca no esporte. Então, o que eu acho é que tem muita gente praticando o esporte para um tiro na vida, assim. Eu vou tentar uma vez ganhar um grande prêmio, uma vez ganhar uma prova e aí você perde, às vezes, essa regularidade. Eu quero dizer isso, estou querendo dizer que
o número aumentou, mas a análise tem que ser feita se esse cara já devia estar lá, né? O que ele fez, quantos resultados, o que ele teve, que sequência, que regularidade que ele teve num nível a menos, por que ele está no Grande Prêmio, né? Então, às vezes nem só cavaleiros, né? Mas o cavalo também. Conjunto, eu digo, né? Então, assim, vocês acompanham bastante aí todos os concursos, todas as provas, acho que vão concordar comigo. A gente vê muita gente, e isso eu estou falando até em todos os níveis, tá, Gabi? Subir, querer saltar mais alto, querer desafios maiores, eu acho que é legal, isso todo mundo tem que ter, mas a pessoa às vezes quer saltar 1,40, mas ela não consegue ir bem numa prova de 1,20, pô, né? Então, assim, isso acontece também no alto nível, no nível profissional mesmo. Então, isso vai um pouco da cabeça, do objetivo de cada um, do que o cara quer para ele, né? Então, às vezes o cara tem uma chance ali, tá com um cavalo, ele fala, não sei quando eu vou ter outro cavalo que possa me dar essa chance, eu vou, né? Só que, assim, ele construiu certinho, ele fez todas as etapas da maneira que tinham que ser feitas para ele chegar lá na condição de estar entre os melhores, né? Então, tem muita gente que quer estar lá, não importando como. Então, eu acho que aí entra onde você, nessa questão que você falou, que nós estamos com poucos bons resultados e mais gente saltando esse nível de prova. Mas também uma coisa tem que se dizer, que as provas realmente estão num nível bem alto aqui, né? Então, também isso a gente tem que se acostumar. O cavaleiro que não tem o costume de pular esse tipo de prova tem que se adaptar, muda completamente. Essa questão aí que todos esses grandes prêmios do Senior Top, que são 1,55 m, 1,55 m não é 1,50 m. Por mais que é a mesma pessoa, o mesmo cavalo que está lá, é diferente. Então, o Senior Top tem inclusive uma cartilha, né? Você já viu? Tem uma cartilha de coisas que são obrigatórias. X Exatamente. Verticais a 1,60 m, e rio obrigatório. Aí eu até entro também numa questão... Voltando, não vamos falar sobre rio. Hoje é melhor não. Voltando à questão lá de representantes dos cavaleiros, um dos pensamentos que eu tenho é que eu acho que faltam provas que preparem para esse grande prêmio do Senior Top. Você tem... falta grande prêmio 1,50 m no Brasil. Exatamente. Né? 1,45 m sobra, porque tem todos os concursos. Ou ela é a prova principal, ou ele é o clássico. Então, o cavalo que está no nível de 1,45 tem prova toda semana, né? Todo concurso tem. Aí, 1,50 m falta. Você pensar que você tem, agora que o CSN de maio vai ser 1,50 m, mas originalmente ia ser 1,45 m, subiu para 1,50 m, porque foi uma conversa que tivemos entre vários profissionais lá no Open da Paulista, e aí propuseram isso aqui para Santo Amaro e eles toparam. Mas se você parar para analisar, você tem 4 grandes prêmios W, válidos para a Copa do Mundo. Você tem mais 6 do Senior Top, mais o Campeonato Brasileiro do Senior Top. E você, no calendário original, agora com a de Santo Amaro, 5, você só tinha 4 grandes prêmios 1,50 m no ano, sendo que 2 lá no final do ano, que é o Festival do BH, que é 1,50 m em novembro, e o Top Riders da época paulista, que não é do Senior Top, que era e depois não é mais por causa que o Open acabou sendo do Senior Top. Então, 2 lá terminando a temporada. E o nosso calendário não tem jeito, a gente para. O nosso calendário para. Então, assim, os cavalos ficam 3 meses sem competir e você... a gente sente essa dificuldade de provas entre 1,45 e 1,55. Então, eu sinto também, Gabi, dentro disso, eu às vezes faço uma crítica aí Crítica não, porque cada um leva o esporte do jeito que quer, cada um tem seus objetivos e beleza, se o cara está satisfeito de ir lá fazer 12 pontos, tudo bem também, se para ele tá bom, mas também eu acho que isso é uma coisa que deve ser pensada. É difícil a confederação fazer essa exigência, porque são decisões
do comitê organizador, mas é onde eu acho que se for um consenso, isso que eu estou falando, que eu penso, se for um consenso dos cavaleiros e tal, eu acho que a gente pode pleitear isso com as organizações dos concursos para melhorar isso e a gente conseguir chegar nesse grande prêmio de 1,55 com mais preparados, um exatamente. mais bonito de assistir. Exatamente. Né? Eu tive uma conversa maravilhosa esses tempos atrás, que quando você é criança, é de 20 em 20. Né? Você faz 40, 60, 80, 1 metro. Aí quando você vira, né, é de 10 em 10. 1 metro, 10, 20, 30. Aí vira Dali pra frente tem que ser de 5 em 5. Porque de 1,30 para 1,35 é diferente, de 1,35 para 1,40 é diferente. E você tem nos concursos, sei lá, 2 dias de prova de 1,40 para uma prova de 1,45, que é o clássico. Mas é isso, a prova de 1,50 não tem. Você tem um dia, geralmente, de uma prova cronômetro e você tem que saltar o grande prêmio 1,60m, 1,55m. Então, realmente, atenção à organização. Os cavaleiros querem mais provas de 1,50m. Exatamente. Então, assim, eu não acho sei se faz sentido, mas uma coisa é o público amador querer se jogar. Sei lá, eu sou amador, eu tenho um cavalo legal, vou me jogar no amador top. Beleza, você tá ali fazendo o seu de forma amadora. Agora, o quanto a parte profissional do esporte deveria seguir, talvez, critérios aí, regras, você ter um índice, você poder criar, porque daí você profissionaliza, né? Você vai formar as pessoas, porque no fundo quem tá pulando essa prova é quem tá formando a base do esporte. Nem é, esse é o problema. Essa é por aqui, não é essa pessoa que tá formando a base do esporte. Se fosse, era mais fácil. Zé, eu vou aproveitar o gancho Grande Prêmio, porque eu tive com você, acho que ano passado, no encontro dos Cavaleiros do Agroman, e a gente vem sendo comentado na cerca que é isso. Você tá com uma tropa de cavalos para essas últimas temporadas, talvez, arrisco dizer, das melhores que você teve em quantidade na sua carreira. Você teve grandes cavalos, né? Tivemos aí fantástico Arrimon Bala Seca, Arinés, ganhou o grande prêmio da Best Jump. Mas você vem hoje com uma tropa realmente espetacular e que eu acho muito legal, que é uma tropa que você construiu. Né? A Barbarella você pegou com 5. 6. E aí eu queria que você falasse um pouco a gente conversou sobre isso no Agroman, que é essa coisa do feeling, né? Dessa coisa de como é que você escolhe um cavalo de 6 anos e fala, bom, é o que eu tenho, ou vou chegar e eu falar um pouco... 6 tá fácil, como é que você escolhe o de 3 que tá salvando a liberdade? Não sabe onde põe a mão e o pé. Mas aí é outra discussão. Né? É que no encontro vocês veem os cavalos novos também, né? Mas queria que você falasse um pouco desse processo, porque é isso, você está vivendo hoje um momento muito legal na carreira, que a minha sensação é que eles estão chegando ainda, né? A Cassiara chegou agora no grande. Exatamente. O que anima, né, e motiva muito é justamente essa questão de que é o começo, né? Então, assim, eles estão, na verdade, são 3 éguas aí espetaculares que eu, enfim, só tenho a agradecer aí ao Aras Agroman, ao seu Zé, ao Sergino, por me darem a oportunidade de começar um trabalho com eles há 4 anos atrás. E, de fato, eu acho que tem vários fatores, João. A gente nunca pode deixar de lado o fator sorte, porque eu acho que a gente... cavalo depende de muitas coisas, além da capacidade deles. Né? E eu, assim, na minha vida, sempre, qualquer cavalo que eu monto, começo a montar, se eu sinto que eu quero sempre levar o cavalo ao máximo que ele puder dentro da capacidade dele. E isso não me faz queimar etapas, não me faz tomar decisões que possam atrapalhar isso. Então, costumo dizer que eu sempre gosto de fazer o que é bom para o cavalo e nunca pode estar na frente os desejos nossos pessoais, não podem nunca passar na frente do que é bom para aquele cavalo no momento. Então, é o que eu costumo dizer, né? Várias vezes você está em alguma situação que a oportunidade está ali para você ir ganhar um prêmio ou ganhar uma prova, mas se aquele momento não é bom, eu julgo que não é bom para aquele cavalo, eu não vou fazer. Então, eu sou um cara muito pé no chão em relação a isso, me julgo um cavaleiro com essa característica. Vocês dificilmente vão me ver ir mais ou menos para uma prova. Porque ou eu tô lá para construir uma coisa para frente, ou não, essa prova eu vou para disputar e aí eu vou
tentar ganhar essa prova. Não vou para ficar em quarto, quinto, sexto, não vou dar uma média, vou fazer mais ou menos aqui. É uma característica minha, certo ou errado, não sei, mas é a maneira que eu penso. Você tem que saber, antes daquela prova, se você vai disputar ela ou vai tentar ganhar, ou se você vai para construir alguma coisa para o próximo dia, para o próximo concurso, enfim, ou o que é bom para aquele cavalo naquele momento. Então, eu acho que é uma fórmula que, para mim, vem dando muito certo, porque eu acredito que sempre eu tenho levado todos os cavalos ao máximo que eles podem, até porque depois, se ele não chega lá no nível máximo, onde você quer, ele ainda vai ter idade suficiente para você usufruir, ganhar provas menores, mas eu acho que não é justo com o cavalo você, às vezes, tomar decisões que possam tirar a chance dele chegar na prova mais alta que ele puder. Então, assim, só para fazer uma análise aí da minha maneira de pensar. E claro que quando a gente sabe que o Agroman tem vários cavalos, é o maior criador do Brasil, tem cavalos com vários cavaleiros. Eu acho que acabei recebendo de início essas duas éguas, que foi a Cassiara e a Barbarella, que eu julguei lá quando a gente monta os cavalos, que realmente tinham muito potencial. Não eram potenciais óbvios, mas eu senti que tinha potencial para coisas grandes. Então, eu acho que essa foi uma decisão minha e deles acertada nesse início. Enfim, e aí, logicamente, com tempo, com trabalho, com dedicação, as coisas vão indo e, logicamente, depois vão, como consequência, também tem a outra égua, Quite, que também está saltando num altíssimo nível. O Cornet Phaeton voltou da Europa, era um garanhão, né? É um garanhão do Aras Agroman que estava na Europa, fez carreira na Europa, voltou para o Brasil e eles decidiram me ter como cavaleiro dele. Então, assim, foi o início, que eram duas éguas, virou um time de cavalos e, graças a Deus, tem mais vindo, tem cavalo de 7 anos, 6 anos, que a gente tá também construindo para sempre ter uma escadinha aí, para estar sempre com vários cavalos nesse nível, que também ajuda muito, né, João? Porque quando você pode escolher, esse aqui agora vai saltar um pouco mais baixo, vai saltar um concurso sem disputar tanto, esse agora disputo mais, sobe, abaixa, salta mais alto, salta mais baixo. Isso faz muito bem para os cavalos, né? Você ter um time mesmo de cavalos. E, de fato, como você falou, eu acho que é a primeira vez na minha carreira que eu realmente consegui formar um time de cavalos. Eu sempre tive vários excelentes cavalos na minha carreira, mas normalmente eram um ou dois assim ao mesmo tempo. E aí agora eu acho que com essa parceria com o Agroman tem tudo aí para continuar sendo assim por muito tempo, se Deus quiser. Muito bom. Zé, o que você acha? Assim, o discurso pelo menos na nossa visão, né? A gente já falou disso algumas vezes aqui. É o ideal que a gente acredita para um cavalo chegar na grande, né? Tudo que você falou, dar calma no processo, fazer escolhas corretas, fazer uma programação sem a pressa da premiação no curto prazo, né? Olhar para o longo prazo. Mas o que você acha, você como cavaleiro, aqui no Brasil, que te permitiu hoje montar esse time de cavalos? E fazer o processo dessa forma, né? Sem ter que apressar nada, sem ter que correr atrás de prêmio. Gabi, sem dúvida, tem alguns pontos, né? O principal deles é que o Aras Agroman possibilita a gente fazer da maneira que a gente quer. Então, você inscreve na prova que você quer, você vai da maneira que você quer. Não tem cobrança por resultado, não tem cobrança por saltar mais provas ou menos provas. Então, assim, isso a gente tem uma liberdade assim, excelente para poder tomar as decisões e fazer como a gente quer, como imagina, né? Claro, a gente sempre conversa, discute, vamos aqui, vamos ali, estou com vontade de ir ali, estou com vontade de fazer isso, fazer aquilo. Mas eles dão essa liberdade
para a gente tomar as decisões mesmo e confiam 100%, né, o cavalo para a gente. Como o seu Zé fala, ele fala, é seu, o cavalo é... E não existe o risco da venda, né? Exatamente. Que isso é uma coisa que eu acho que às vezes pesa para um profissional, não é que não tem o risco, mas não é o principal objetivo para esses cavalos esses cavalos, vamos dizer assim, selecionados para os cavaleiros. São cavalos, são geralmente garanhões e éguas, que ele tem a intenção de usar na criação e não abre mão disso. E acho que é por isso que ele tem tanto sucesso na criação. Então, você também, né, a gente sabe que tem esses cavalos, mas quantos outros cavalos criados pelo Agroman tem também nos grandes prêmios, nas principais provas, em todas as provas aí. Então, assim, a quantidade também proporciona isso, né? Então, quando esses cavalos são designados para os cavaleiros que competem no alto nível, o principal objetivo desses cavalos é criação. Então, e logicamente fazer o nome do Aras, ter resultado, mas o principal é a criação. Não é que são invendáveis, que nunca vai vender, mas não é o principal objetivo. Então, isso também ajuda muito a gente, porque você não fica pensando, vou fazer um resultado aqui, vou tentar... ou às vezes, como eu falo, tentar atingir os meus objetivos em função do que é bom para o cavalo, porque amanhã não sei se ele vai estar comigo mais ou não. Então, isso eu acho que é o principal. Mas, no meu caso, eu também tenho que agradecer algumas pessoas que me proporcionam ter esses cavalos. Eu tenho um grande parceiro meu, que é o Herman, que tem um lugar fantástico no interior de São Paulo, que é onde esses cavalos ficam, moram e treinam. Ele me proporciona uma condição espetacular para ter esses cavalos também da melhor maneira possível. Então, sem dúvida, parte importantíssima, né, nesse processo, e, logicamente, toda a equipe que trabalha, que são, enfim, tratadores, cavaleiros, que participam também da formação desses cavalos. Mas eu acho que os dois pontos principais é a maneira que o Aras Agroman confia os cavalos para os cavaleiros, de terem a liberdade de tomar as decisões e fazer o que acham que é melhor, e essa questão minha com esse grande parceiro meu que me proporciona as melhores condições possíveis para esses cavalos. Massa. E Zé, você é um cara que aí eu posso estar equivocado na minha leitura, são algumas coisas. Uma delas é que eu vejo você com poucos cavalos, no sentido assim, você não é um cara que é comerciante e tem 15 cavalos, 30 cavalos na cocheira, porque 10 são de venda, 10 são não sei o quê. Você tem vários alunos, claro, tem os cavalos dos alunos, mas eu vejo você como pouco comerciante. E uma coisa que me chamava muita atenção, e eu acho muito curioso você falar que o seu Zé Mendonça dá esses cavalos, entre aspas, para você como seus cavalos, é que eu lembro de poucos cavalos seus na história da sua equitação. Você foi um cara que montou muito cavalo de cliente. Terceiros, e aí fazia virar, e aí beleza, vai no grande prêmio, mas era do cavalo do Nando. Vai, né, mas era a égua da Júlia. Claro. Vai não sei o quê, mas era a égua de criação da Camila Barreto. Claro. Né? Queria que você falasse um pouquinho, porque é curioso, no podcast da Mariana, ela fala muito você quer saltar grande prêmio? Você tem que ter o seu cavalo. Porque esse ninguém tira de você. Então eu queria que você falasse um pouquinho tanto desse seu processo com os cavalos de terceiros e agora tendo um time seu, entre aspas, quanto essa coisa do número, porque a gente falou disso essa semana numa conversa particular, que é, quando você vê, o cara tá com 80 cavalos. A gente estava discutindo se existe um número ideal para um cavaleiro ter. Quanto é possível você para você entregar com qualidade, né? Então, sem terceirizar. São duas perguntas, eu sei, desculpa. Claro, não, mas me seguir, mas acho que dá para você responder. Tá, vamos lá. A primeira questão é, eu acredito um pouco isso ao fato de eu a vida inteira ter trabalhado e ter cavalos em clube, onde o custo é muito mais alto. Então, às vezes é difícil para o profissional ter o próprio cavalo. No meu caso, que fiquei anos e anos montando e dando aula só dentro da hípica, que obviamente eu tenho que levantar a mão para o céu, porque eu acho que é uma super vitrine, onde tem pessoas excelentes lá para se trabalhar, são pessoas
de alto nível que investem. Então, assim, eu acho que não podia ter lugar melhor para se trabalhar. Porém, tem esse lado. Então, e às vezes é um pouco característico do lugar mesmo. De fato, a Hípica Paulista, os sócios da Hípica Paulista não têm tanto a cultura do cavalo para investir, do cavalo para fazer. São pessoas que fazem o esporte para si mesmo, que têm os seus próprios cavalos e tal. Então, eu acho que por conta disso que, na verdade, na minha carreira toda, eu tive poucos cavalos, sim, meus, que eu fiz, que são meus e eu faço o que eu quero. Enfim, o caso que você falou da Mariana, ela tem o lugar particular dela. Sim. É mais fácil você ter esse tipo de negócio. Eu, de fato, não me sinto... Não sou um cara com a veia muito comercial. Um pouco de característica minha. Eu acho que eu costumo dizer que para vender você tem que se submeter a tantas coisas que não é minha característica. Até tenho feito mais, gosto de fazer, né? A gente, enfim, são negócios bons de se fazer, mas eu acho que é um pouco característica minha. Eu sou realmente apaixonado pelo esporte. Então, o que eu gosto mesmo é de treinar pessoas e treinar cavalos, né? Então, esse é o que eu mais gosto de fazer. E eu canalizei um pouco, a gente acaba que canaliza um pouco a nossa carreira para o que a gente gosta mais ou se sente que faz melhor. Mas eu acho que o principal ponto realmente é a questão de ter feito sempre, trabalhado e ter feito a minha carreira toda dentro de um clube, que o custo é alto e... Você não tem essa rotatividade, né? Exatamente. De pensar em comprar isso. Oportunidade. A gente tem bastante volume, tem bastante cavalo que a gente monta, trabalha, dá aula, mas esse cavalo para a gente fazer, montar e tal, acaba que sai um pouquinho do padrão, assim, né? Uhum. Acaba acontecendo também, mas não é E eu acho que as pessoas também, no dia de hoje, estão vendo que é um negócio bom e tem acontecido mais, né? Parcerias, cavalos que a gente compra como investimento junto com um ou mais pessoas que a gente tem afinidade para fazer negócio, para construir. Vamos ver o que dá, esse vamos segurar e vamos ver se fica bom, tal. Então, acho que as pessoas estão fazendo isso cada vez mais e estão vendo que é um pouco também a maneira de você conseguir ter cavalos de alto nível, porque hoje em dia para comprar um cavalo saltando já bem num alto nível, a gente sabe os valores que hoje custam esses cavalos. Então, também eu acho que culturalmente isso está mudando um pouco. Super. E aí acho que falar essa coisa do número, né, que é muito louco, assim. A gente fala, cara, é difícil falar, olha, não quero ter mais do que 20 cavalos, mas qual que é o sweet spot? Porque é isso, a gente vê muito, a pessoa tem 80 cavalos, 100 cavalos na cocheira, aí daqui a pouco a pessoa já vai começar a baixar, porque não consegue atender todo mundo bem, aí daqui a pouco tem a flutuabilidade, mas... Eu acho que no nosso nível, por mais que você tenha esquema, pessoas boas que trabalham junto, quando a pessoa quer ser treinada por mim, ela quer ser treinada por mim. Então, assim, obviamente a pessoa sabe da tua rotina, sabe que você está viajando sempre, sabe que você tem outros lugares que você também trabalha. Então, assim, logicamente as pessoas têm que casar. A pessoa tem que se adaptar também. A gente tem que se adaptar ao cliente, né? E o cliente também tem que se adaptar ao profissional, porque a gente tem uma rotatividade alta, a gente está sempre fora, viaja, concurso, enfim. Então, assim, eu acho que tem que ser um número que você consiga atender todas as pessoas com que você se comprometeu e que as pessoas concordem e aceitem os teus substitutos ou a pessoa que trabalha junto com você, que vai estar ali quando você não tiver, que vai montar o cavalo da pessoa quando ela não montar, enfim. Então, eu acho que tem que ser... Esse é o principal, né? Eu acho que é você vender, né? Você proporcionar o serviço que você consegue fazer. Né? Simplesmente é você conseguir cumprir o que está combinado. É isso, na verdade. Simples, então, na verdade. É isso, né? Quando a pessoa... Né, no final das contas, a gente vende serviço. Então, nesse caso de treinar, né? Então, você tem que prestar o serviço que você está vendendo, né? Então, não tem jeito. O cavalo demanda tempo. Você tem um limite ali que você consegue atender. Vou entrar num ponto delicado. Uma pessoa, só um parênteses.
Eu acho que um cavaleiro consegue montar bem 8 cavalos por dia. É o meu target, assim, que eu acho que para fazer bem feito, com calma, trabalhar cada cavalo como tem que ser feito, são 8 por dia. As pessoas que trabalham sempre, todas as pessoas que trabalham comigo, o acerto que eu tenho com elas é que elas vão montar no máximo 8 cavalos por dia, porque eu acho que é o que a pessoa consegue fazer bem feito, tá? Então, enfim, como uma vez tem um argentino, muitos anos atrás, que brincou com meu pai que queria vir trabalhar aqui no Brasil e falou que conseguia montar 150 cavalos por dia. Aí meu pai falou, pô, como que você monta 150 cavalos por dia? 75 de manhã, 75 de tarde. Então, assim, cavalo exige tempo e tal. Então, eu acho que esse limite para montar e, obviamente, para você conseguir conciliar, de treinar, dar aula, não sei o que, você tem que ter um esquema que você consiga, os cavalos que você montar naquele dia, fazer o mais bem feito possível, e as aulas que você for dar, os treinos que você for dar, você também fazer o melhor possível. Então, é difícil dar um número assim exato, mas eu acho que é dentro do que o dia permite você fazer, né? Não tem muita mágica, né, dentro disso aí. O ponto delicado que eu ia trazer, e se a gente quiser só não colocar, tá tudo bem, é que eu tive recentemente numa roda de conversa com alguns profissionais falando sobre isso, que é difícil você não ter que pegar 40, 50 cavalos, porque senão a conta não fecha. Você não consegue fechar a sua conta com 8 cavalos na cocheira. Não, sim, sem dúvida. Então, o quanto você acha... E a gente é de uma cultura brasileira que não valoriza serviço, ponto final. Sem dúvida. No esporte, menos ainda. Porque tem essa coisa Claro. Existem muitos profissionais, por que fulano cobra X, né? Você acha que o nosso mercado, e aí talvez o seu do clube, tá pronto para pagar mais para ter esse tipo de atendimento e serviço que você descreveu aqui agora? Gabi, eu acho que sim, e falta um pouco de, entre aspas, coragem. De bancar isso, né? Exatamente, né? Porque eu acho muito difícil você, sei lá, vamos fazer o seguinte, então vamos combinar todo mundo agora que vai custar muito mais caro. Não é isso, eu acho que tem que ser o que é justo, o que a pessoa pode, o que justifica, né, para a pessoa fazer, porque também, de fato, Gabi, a gente acaba tendo uma maneira de cobrança diferente de profissionais de outras áreas, porque você para pensar quanto custa a consulta de um médico, quanto custa uma aula de tênis, uma aula de natação. Essas coisas você geralmente paga por aula, por hora. No nosso caso, é uma vantagem, eu vejo, para nós, que você é pago mensalmente por um acompanhamento conforme a necessidade. Tem cavalo que vai treinar 2 vezes por semana, tem cavalo que vai treinar uma, o cavalo volta da prova, saltou 2 fins de semana seguidos, vai ficar praticamente uma semana sem treinar, sem fazer alguma coisa específica. Então, assim, a gente, né, cobra pelo acompanhamento, pelo treinamento desse cavalo, independente do que vai ser feito, a gente sempre vai fazer o que é melhor para aquele cavalo. Fora o fator subjetivo, né? Tem indivíduos que te demandam muito mais. Sem dúvida, exatamente. Então, assim, seu cavalo é bravo, vou te cobrar mais caro, sei lá, entendeu? Então, assim, a gente também está muito fora. A gente que salta os concursos está muito fora. Então, você vai combinar com uma pessoa que você vai dar aula para ela terça e quinta. Tem concurso essa semana. Quantas quintas você não está lá? Então, né, também não é justo. Então, por isso que também é feito dessa maneira, porque você vai fazendo, né, como eu falei lá no início, a gente se adapta ao cliente, mas o cliente também tem que se adaptar ao profissional. Se ele quer um cara que esteja lá todo dia, em casa, não sei o quê, não vai ser um cavaleiro concursista. Ele vai ter que ter um profissional que não participe de competição, que não saia daquele lugar, que não trabalhe em outro lugar. Enfim, tem também, né? Então, assim, o que eu acho é que essa questão de valores, né? Tá muito... É difícil você mensurar quanto vale o serviço de cada um. Você tem que saber se para você tá bom, se é justo para você, e vamos em frente. Se a sua conta tá fechando. Exatamente. Eu acho que não tem muito, né? Obviamente a gente sabe que, vamos supor, se você tô com muito cavalo, tô com muito trabalho, sei lá o quê, vou cobrar o dobro para vou torcer para metade ficar, vamos dizer assim. Metade sai, metade dos cavalos saem, metade fica. Você vai ter a mesma renda, vai poder dar uma qualidade melhor.
mas você também reduz potencial de negócios, de investimento, fontes, de né? tudo. Outras Quanto mais fontes de pessoas renda. você tem perto, eu acho que é melhor. Então, E é o medo danado que é isso, né? Não é o medo, né? É a questão do mundo capitalista. claro, que é, exatamente. tá tudo bem. Aí cada cavalo que sai também representa mais do que... Porque no fundo tem uma conta que é louca, que é isso. Você vai falar, não, quanto você quer ganhar? É isso, é uma pergunta que é quanto você quer ganhar? Quanto eu puder. Aí você aceita quanto o cavalo der, porque não é só fechar a conta. Chega uma hora que é... o volume. Eu quero mais. Mas quanto você quer ganhar? Mais. Exatamente. Quero poder ter 100 cavalos, porque 100 cavalos eu vou ganhar 100 mil reais por mês. Olha que maravilhoso. Se eu tiver 20, dá pra viver com 20? Dá, mas viver com 100 é mais legal. Claro, exatamente. Então tem esse bem- questionamento também. Zé, que ótimo que a gente convidou você. Muito bom o papo. Achei que é isso. Eu que fiz, até falei disso ontem, eu que fiz as lives Aham. na época da pandemia, até conversei com a Gabi um pouco sobre isso esses tempos atrás. Tinha muito medo do Clackcast, dos podcasts, de virarem uma coisa repetitiva, né? Contar, como é que você começou a montar? E qual é o seu primeiro cavalo? Isso já tá lá. Tá no YouTube, tem lá. Todo mundo, essa galera toda tá lá. Mas eu tenho achado muito legal que as conversas têm sido realmente conversas. Claro, exatamente. Que eu acho que é ainda mais interessante. E aí a gente tem uma última coisa para te perguntar, que tá aqui, não tá no roteiro, mas a gente tem feito, que é uma indicação. Quem você acha que Alguém deve ser para o próximo? Próximo não vai ser, tá? Porque o próximo já tem uma pessoa na lista aí. Não, quem poderia quem ser você acha que algum pode ser convidado? um bom convidado para bater um papo com a gente? Então, ô João, o que eu... obviamente, vocês também têm como objetivo a audiência e mais pessoas escutarem, e vocês tendem sempre a pensar em quem está em ascensão, ou quem tem algum cargo, Olha, enfim. mais ou menos. Não. Se for legal, a gente não tem problema. Isso que eu de estou ser te uma pessoa falando. Então, assim, desconhecida. pessoas que vão chamar público e tal, pô, né, um cavaleiro que está bem em ascensão, tal, as pessoas querem ouvir e tal. Eu sugeriria para você, eu vou colocar 2 nichos assim, que eu acho que a gente acaba valorizando pouco o brasileiro de maneira geral. Cavaleiros do passado, então acho que vocês podem pensar em pessoas que poderiam dar um papo muito legal sobre como era o esporte, como é hoje, que a gente até conversou um pouco sobre isso hoje. Sei lá, cavaleiros olímpicos antigos, cavaleiros, enfim, professores antigos, que essas pessoas não têm uma vida fácil, estão aí até hoje, vêm aí, reconhece pista, né, todo fim de semana, né? E o que eu acho que uma parte legal de vocês também pensarem são pessoas que trabalham nos bastidores. Sei lá, talvez esses stewards que estão sempre no paddock, nas cocheiras. Eu pensei nisso hoje na nossa conversa, uma aula de regulamento tá faltando. Mas aí Exatamente. eu falo, vamos lá, maravilhoso. Acho 2 bons caminhos, a gente tem uma vontade. Quer nomes? Ele não vai dar nome agora. Chamou de velho, falou que reconhece há muitas semanas. Eu conheço um, eu posso Isso, falar. Se encaixa perfeitamente. Achei que tem o meu pai, um cara que eu gosto muito, ia acho que é rolar um papo muito legal, Marcelo Blesman. Acho um cara que eu pensei respeito nele, eu e- tinha pensado e no gosto Papinha. muito. Achei que ele ia O Papinha tá na lista pra fala- vida, né? eu ia apostar ele. São os 2 que me vêm na cabeça, assim. Quem sugeriu o que Papinha eu tô foi o sempre Guto. que eu tô sempre no dia a dia. E, cara, pensando em alguém, eu realmente pensei na função, mas o Cadu, eu acho que é um cara que faz várias funções. Ele é chef steward, enfim, ele pode ser, ele entende muito de regulamento, é um cara que está sempre, vira e mexe, tem alguns concursos que ele trabalha na organização da chegada dos cavalos nas cocheiras, ele participa dos rankings da Copa Santo Amaro, do ranking da Paulista, dos nacionais todos no Brasil inteiro. O irmão também trabalha, está no júri, eles têm empresa de som, então assim, eu acho que é um cara uma família aí que também está nos bastidores. O Emerson, que é o irmão dele, foi gerente. Gente, o irmão dele chama Emerson. Eu chamo os 2 de Cadu a vida inteira. Não, o Emerson é o que não trabalha em júri nada. Ah, não, como é que chama? É o Heitor. O Heitor. E o Emerson é o que trabalhou na época paulista, trabalhou aqui em Santo Amaro, de manutenção, gerente, não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que é uma família legal de contar também um pouco até de história e como eles estão, sinceramente nem eu sei como eles caíram assim, como eles estão no esporte.
mas e é um cara que entende, sabe, de todas as questões de regra, parte de cocheira e tal, enfim. Gostei. Bom, João, esqueci de falar de um assunto que eu acho que também eu como com o cargo de representante dos cavaleiros, a gente é um assunto que está na minha cabeça como organização de concurso, como cavaleiro e agora como representante dos cavaleiros, que é a questão isso tem que mudar, provavelmente vai mudar, porque eu já sei que a CBH também está em cima disso, que é a instalação dos tratadores no concurso. Lá fora, o tratador nem pode dormir nas cocheiras. São condições, às vezes, bem ruins para eles. E é um assunto que eu sei que está aí na mesa e provavelmente é uma coisa que vai mudar. Vai onerar o evento, os donos de cavalo, mas eu acho que é uma coisa, um assunto que precisa, né? E vai mudar. Já queria puxar mais um gancho, porque você sabe que o tratador do Zé tá com ele há milênios, né? É verdade. A gente entrevistou ele para um projeto em paralelo nosso. E ele tá há quantos anos na Hípica Paulista? O Oswaldo tá comigo há 32 anos. Ele começou a cuidar dos nossos cavalos. Eu era mini-mirim, tinha 10 anos de idade. E estamos aí junto até hoje. É um parceiraço, um cara que eu considero da minha família e, obviamente, também responsável por tudo de bom aí que acontece na minha carreira. Oswaldo será um dos convidados do podcast. Zé, é isso. Queria agradecer imensamente. Acho que foi super, super válido o papo. E é isso. É bom quando a gente fala com gente que a gente vai emendando e quando a gente olha e fala, meu Deus... Zé, obrigada por ter topado falar com a gente e parabéns pela carreira e por tudo que você fez e continua fazendo pelo esporte. Valeu, Gabi, valeu, João. Parabéns vocês também pelo trabalho excelente que vocês fazem, pelo serviço que vocês prestam para todos os cavaleiros e para o esporte de maneira geral. Eu gosto sempre de pessoas que trabalham pró esporte e com certeza vocês são um desses.